Olá, boa noite. Eu sou Adriana Barros, psicóloga. A- Olá, boa noite. Eu sou Adriana Barros, psicóloga, apresentadora do programa Tarja Branca. E estamos em parceria com a Faculdade Plus para trazermos um projeto do programa Tarja Branca e a Faculdade Plus, onde sempre estamos falando de uma forma leve sobre comportamento, sobre saúde, sobre filosofia, sobre atualidades. E para conversar comigo hoje, eu já quero trazer para esse bate-papo o meu querido amigo, professor, doutor em filosofia, Sandro Saião. Sandro, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse para que eu possa iniciar o nosso tema de hoje, que é falando sobre entre a dor e as possibilidades. Seja bem-vindo, Sandro Saião. Obrigado, Adriana, mais uma vez, nós juntos, né? É, eu fico muito grato, muito feliz pela oportunidade e agora com a oportunidade de discutir um tema tão importante. Eu espero que tenhamos uma noite agradável, um momento cheio também de alegria e também cheio de boas discussões e de bons elementos reflexivos. Fico muito feliz. E bom, o que eu posso falar um pouco de mim? Eu sou professor de filosofia, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Filosofia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE. Trabalho com filosofia contemporânea francesa, com os temas da ética, da responsabilidade, da questão da alteridade e com direitos humanos também, né? E agora um trabalho que eu venho desenvolvendo junto com o pessoal que trabalha com segurança pública, defesa social, né? E direitos humanos, né? Nessa tríade aí. Ou seja, um trabalho que se conecta o tempo inteiro com a dor e com as possibilidades. E quando a gente fala sobre dor, não é, Sandro? Não sei se você vai. Eu queria que você acrescentasse um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre dor, não tem como a gente não procurar se perguntar qual o sentido e qual o propósito da vida. Eu sempre gosto de refletir se a dor ela é uma amiga ou ela é uma vilã. Eu sempre começo esse tema fazendo esse questionamento para as pessoas que estão nos escutando, e as pessoas que estão nos escutando da faculdade são pessoas que têm muitos profissionais da área de saúde, e aí a pergunta é sempre o que faz sentido para você, o que, é que a gente pode fazer de melhor, que lições a vida está nos ensinando e o que é que eu estou aprendendo, né? O que é necessário para o ser humano modificar na sua existência? Então, a dor é amiga ou vilã? Eu sempre digo que no final eu respondo. Eu deixo essa brecha para que as pessoas possam refletir sobre esse papel da dor. E a dor está relacionada à nossa situação atual, sempre quando a gente se inquieta com o que está acontecendo, sempre que a pessoa passa por um problema, geralmente ela se desespera e às vezes ela acredita que não tem mais sentido, que acabou. E aí a pergunta, como é que a gente pode sair dessa dor e encontrar nela as possibilidades? Qual a tua percepção, Sayão? Pois é, na verdade eu acho que a dor constitui um pouco esse ente que somos, né? Desde o momento que a gente adentra no mundo, já adentramos um pouco com dor, né? A dor do oxigênio, do ar invadindo os nossos pulmões, né? Então a gente sai do aconchego de um útero materno, se crê que eu acho que devia ser muito bom até, né? Porque tínhamos o alimento disponível, o oxigênio, tínhamos uma proteção de uma película protetora, nadávamos num líquido com uma temperatura adequada e de repente nós temos que, para inaugurar a vida, para dar um novo passo da vida, temos que sair desse lugar de conforto e enfrentar a dor de ver os nossos pulmões rasgados pelo ar, né? Tanto que a gente grita, né? Não sei, parece que as crianças que nascem de cesárea têm que gritar um pouquinho depois, mas parece que por mais que a gente tenha avançado na tecnologia, isso ainda nos configura. E eu acho que a dor, nos acompanha durante a nossa existência. Ela está sempre presente diante da nossa existência.
Agora, me parece que nós temos diferentes mecanismos para aprender a lidar com a dor, para aprender a ressignificar a dor, para aprender a dar novos sentidos a ela, e para poder, a ponto de conseguirmos, mesmo em meio à dor, nos deixar banhar pela felicidade, pela alegria e pelo bem-estar. Porque eu acho que a dor, a gente nunca consegue de todo, Adriana, erradicar a dor, né? Se na nossa família está tudo bem, tem a dor do outro, né? A dor das pessoas que estão ao nosso redor, as dores presentes no mundo. Então, eu creio que um desafio muito grande é a gente, sem querer ser uma pessoa alienada, que não sinta todas essas dores, se deixar também a se atravessar pelo bem, não se deixar consumir pelo próprio negativismo que a dor nos convidaria também. Eu gosto muito dessa reflexão sobre a dor e percebo o quanto é difícil passar para as pessoas o lado bom da dor, não é? Graças a Deus que a gente não seja alienado nunca. A dor faz parte da nossa existência, a gente precisa compreender o nosso eu para se libertar da nossa dor. Como lidar com a dor se a gente não passa pelo processo dessa compreensão, desse autoconhecimento? Como é que a gente vai entender a própria dor? O porquê dessa aflição, né? A gente precisa, eu percebo muito, Sandro, a necessidade de um processo de conscientização que é muito mais amplo do que essa consciência. A gente precisa dessa conscientização, a gente tem que ter ouvido para ouvir, a gente precisa ter olhos para ver e a gente precisa aprender a se deparar com esse estado de angústia. E aí eu fico pensando, sabe, Sandro? Tem uma frase do Sartre que eu gosto muito quando ele diz assim: me ajude nessa frase. A gênese da angústia são as possibilidades. É quando a gente se depara com a sensação de liberdade que vem a dor. É quando a gente precisa fazer as nossas escolhas e a gente tem um desejo de acertar. O desejo do acerto eterno está tão presente no ser humano que ele tem muito medo de fazer suas escolhas. Então, nós que somos livres, tememos a nossa liberdade. Porque a gênese, a origem da angústia, são as possibilidades. E se eu posso escolher, por que tanta angústia, Sayão? Sartre, né, os pais do existencialismo contemporâneo, da dimensão do existencialismo contemporâneo, que juntamente com Simone de Beauvoir se destacam no século XX, por toda essa interpretação, nova interpretação da condição humana, né, no qual se nos distanciamos de uma ideia de uma substância ou de uma natureza, né? Nós não teríamos mais uma substância, uma natureza pré-definida, como pré-definida é a natureza e a substância dos demais entes do mundo, e estaríamos lançados no tempo, no transcorrer da existência. E não é à toa que o próprio Sartre diz, não é a essência que precede a existência, sim a existência que precede a toda a essência. Ou seja, é existindo que eu me faço, é existindo que eu me teço e que eu me configuro. E aí, quando tu falas da questão da possibilidade, veja, posso me reportar de novo a metáfora do bebê no útero materno. O bebê no útero materno, ele não tem escolhas. Tudo já está previamente escolhido pelo corpo da mãe que se preparou para gestá-lo. Né? Ele não precisa escolher o alimento que vai consumir, ele não precisa ir lá no mercado comprar, não precisa preparar, ele não precisa nada desse caminho, né? Ele já tem tudo pronto. Tudo pronto. Quando nós somos lançados no mundo, nós somos lançados no mundo de escolhas, somos atravessados, transidos, isso é o que Sartre mesmo coloca, se algo nos tipifica e nos caracteriza, esse algo é a liberdade, somos entes de liberdade, no qual as possibilidades que temos denunciam também o fato do peso da escolha. Né? Eu sou um ser angustiado porque eu vou ter que pagar o preço pelas escolhas que eu fizer. Então ele chega um momento que ele diz, eu tenho uma inveja daquela vaca que está lá no meio do pasto, porque ela não tem consciência, né? E aí o pessoal que lida com os animais vai me matar aqui daqui a pouco, mas isso é o Sartre que estava dizendo. Ela diz, ela não tem sobre ela o peso da angústia de ter que escolher, né? E eu sou um ser que o tempo inteiro estou me escolhendo. Estou o tempo inteiro me escolhendo
e a escolha denota responsabilidade. Por isso que também o Erich Fromm, que é um autor da psicanálise, enfim, mas um ator do Círculo de Frankfurt, por exemplo, ele era participante da Escola de Frankfurt, o Erich Fromm, ele escreve um livro que se chama O Medo à Liberdade. Nós temos um medo incrível da liberdade, é uma falácia que a gente deseja a liberdade, porque a liberdade implica em ter muita responsabilidade. Não é à toa que nós temos as igrejas cheias de pessoas, né, adorando Deus, porque Deus é o ente que escolhe por nós, né? Então, se eu tenho a vida que eu tenho, é porque Deus quis assim. Então, isso é, de um certo modo, uma forma de nós nos livrarmos do peso da angústia, né? Do peso das responsabilidades e das possibilidades que temos. Eu percebo, Sayão, que um dos últimos pontos que se constitui num processo psicoterápico é exatamente essa tomada de responsabilidade. O ser humano, ele tem muita dificuldade de se responsabilizar e ele passa muito tempo culpabilizando o outro. Então, no momento em que ele não se conhece, no momento em que essa angústia inicia, porque essa angústia inicia com esse arsenal de possibilidades que está na nossa frente, inclusive de agir de uma forma ética, moral, com ética, com moral, com amorosidade. Então, isso está na nossa capacidade de discernimento. Só que é como se o ser humano, quando escolhe um caminho, ele estivesse sempre olhando para o outro. E aí me lembra um tratado do André Sponville, quando ele fala sobre a felicidade desesperadamente, e esse desesperadamente não é de desespero, mas é a felicidade esperada, a felicidade desesperada, aquela felicidade que eu não espero. Ele começa a falar de uma visão muito platônica, quando se aprendeu, quando se viu no início da filosofia, que as pessoas, elas amavam o que elas perdiam. E aí André traz uma nova possibilidade, amar o que se tem. E aí ele fala da felicidade em ato. E o que seria essa felicidade em ato? É exatamente quando o ser humano vive a ação, o seu agora. Eu percebo muito que as pessoas, quando elas vão para o futuro, elas ficam muito no gerir de expectativas. Esse futuro é interessante para que elas possam ter objetivos. O passado, eu percebo que a gente precisa honrar o passado, porque o passado é a nossa história. A gente veio desse passado, mas muitas vezes as pessoas ficam presas no remoer do passado. E o Sponville traz que a gente pode amar o que a gente tem. E o que a gente tem? A gente tem ação, a gente tem o agora. Então, quando a gente tem esse movimento, a gente pode se responsabilizar por nossas escolhas. Eu percebo que parte dessa angústia, quando as pessoas ficam culpabilizando muito o outro, ou, Sandro Sayão, quando elas se fazem de vítimas. Quando elas percebem que as escolhas que elas não fizeram foram escolhas que impediram o seu crescimento, no lugar de aceitar. Aceitação como pré-condição de mudança, como processo reflexivo, como possibilidade. Ela corta com essa possibilidade de aceitação e ela começa a ser a vítima da história. E quanto mais vitimismo a pessoa vai vivenciando, menos crescimento. Ela se afasta dessa possibilidade, então ela fica presa à dor. Então, o se libertar da dor também está muito relacionado a essa tomada de responsabilidade, a buscar essa felicidade em ato, agora, me comprometendo, inclusive com o meu fracasso ou com a minha fragilidade e assumindo essa fragilidade, sendo o que sou, mesmo que isso não tenha dado certo, mas eu só posso mudar quando existe aceitação. Como é que você percebe essa... Não, eu acho perfeito. Eu acho que a tua referência a Sartre foi muito boa, porque ela nos dá um estofo aqui para discussão. O Sartre diz uma coisa, nós vivemos também uma espécie de paradoxo constante. Porque a escolha a escolha para Sartre, ela não é necessariamente uma escolha da qual eu esteja consciente dela. Por exemplo, eu digo que eu quero ser um grande escritor. Esse, por exemplo, é o desejo do Sandro. O meu desejo é me tornar um grande escritor.
Só que para me tornar um grande escritor, ninguém acorda e deita e acorda um grande escritor. Eu tenho que me fazer todos os dias eu tenho que ler, todos os dias eu tenho que escrever, eu tenho que gostar de escrever, e eu tenho que fazer isso como um processo que se torna como respirar. Clarice Lispector, por exemplo, quando perguntaram para Clarice Lispector, um repórter numa entrevista perguntou: Clarice, quando você vai se aposentar? Quando você vai deixar de escrever? E ela diz assim: por que tu não me perguntas quando eu vou deixar de respirar? Porque para mim a escrita é como respirar. Ou seja, por isso se torna uma grande escritora. Porque a escrita faz parte do estofo dessa vida. Então, há pessoas que dizem: eu quero ser um grande escritor, mas não faz nenhuma escolha para tal. Então, eu quero ser uma pessoa que tem um corpo atlético. Bom, então vai ter que fazer escolhas para ter um corpo atlético. Eu olho aqueles... Vou no filme do Superman, olha, eu quero ter aquele corpo do ator, né? Imagina eu, um professor de filosofia com um corpão daquele, ia fazer um sucesso arrasador pelo mundo. Mas para eu ter um corpão daquele... Você já faz sucesso, você já faz sucesso. Mas se eu fosse aquele corpão do Superman, minha filha, eu ia... Ninguém me segurava. Eu acho que até milagre eu faria. Mas o fato é que para ter um corpo daquele, aquele ator, primeiro, teve uma ajuda da natureza, né? Que o cara é bonito, mas um trabalha o corpo, né? Então, eu posso ter um desejo, mas eu não tenho uma escolha também que me possibilita tal questão, né? Então, eu acho que essa dissonância tem gestado muita dor, né? Então, por exemplo, tu estavas falando uma coisa que é muito interessante. Tu falavas dos gregos mesmo, dos gregos e os próprios gregos e os romanos também, essa coisa de desejar o que não se tem. Eu me lembrei na hora de uma escultura do Bernini, que o Bernini faz uma escultura que é o Rapto de Proserpina. É muito linda essa escultura. A figura é uma mulher que, na verdade, é um mito, que ela está correndo e o homem está correndo atrás dela. Então ele deseja ela. Quando ele pega ela, os braços e os dedos dela se transformam em galhos de árvore e os pés se transformam em raízes. E ele tá com ela assim, e ela começou a se transformar numa outra coisa, ou seja, ela se transformou numa árvore. Então, aquilo que eu tenho, que eu possuo, se transforma agora numa outra coisa que eu não desejo mais. Então, a gente tem isso é um elemento de sabedoria. Eu acho que é um elemento de muita sabedoria que tu apontas, Adriana. Eu acho que, às vezes, a gente, né, nessa discussão, casamento entre psicologia e filosofia, é tão interessante. Eu, outro dia, porque eu acho que isso vai nos dando também a maturidade e, de um certo modo, eu acho que a ampliação da consciência, que é o que tu falava, quando eu amplio a minha consciência. Eu estava outro dia assim, porque o meu trabalho, agora a gente só vive no computador, não sei o quê. Aí depois eu pensei assim, mas eu estou fazendo exatamente aquilo que eu escolhi. Que eu gosto. Eu sou também, claro, uma fatia privilegiada da sociedade, eu tenho que agradecer, então eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu tive a oportunidade, mesmo vindo de um contexto de uma família com muito pouco recurso financeiro, mas um pai e uma mãe que se dedicaram a investir no estudo dos filhos. Não, eu nunca toquei nessa história, mas a gente ganhava um par de tênis por ano. Tinha que cuidar esse tênis Então eu não venho de uma família onde nós tínhamos cheios de... Mas meus pais compravam um par... A gente abria os cadernos, tirava a mola para montar um novo caderno com as folhas que sobraram. Então, eu venho desse lugar. Então, mas, ao mesmo tempo, era uma família que via muito... Ela é uma família privilegiada porque ela olhava muito para a sabedoria, para a cultura. Então, eu venho desse lugar que me possibilitou escolher ser filósofo. E estar no lugar onde eu tenho a possibilidade de falar, de o meu dia se encerrar falando numa coisa linda dessa, com uma pessoa que me possibilita falar de coisas maravilhosas. Então, como eu não posso também estar feliz com tudo isso? Então, eu tenho as agruras do dia, eu tenho as dores provocadas porque ela faz parte desse dia, mas elas não são... Eu não deixo elas serem maiores do que a felicidade
de eu estar fazendo o que eu gosto, de reconhecer que eu estou no lugar que eu escolhi para mim e que, dentro desse processo, eu só tenho uma coisa a oferecer, que é tentar transmitir um pouco de alegria por estar fazendo isso. Então, eu não permito... Outro dia eu passei por um momento muito tenso, porque ninguém está livre dessas tensões, muito tenso, muito difícil, muito emocionalmente complicado dentro do meu trabalho, mas eu não deixei que isso se fosse maior do que a alegria de estar. Quando eu saí no dia que deu a crise, assim, eu saí e disse assim, eu estou nos trilhos que eu me coloquei. Eu estou indo, rumando no caminho que eu pretendia. Então, essa dor não pode suplantar a alegria de eu não ter me desviado desse caminho. Eu continuo no caminho que eu escolhi. E eu acho que isso nos dá um pouco de tranquilidade, né, Adriana? Não sei se tu pensa do mesmo jeito. Penso exatamente assim. Você fala... Primeiro, eu sou sua fã, você sabe disso, né? Eu amo ver você falar. Você traz a filosofia com uma leveza que realmente, assim, eu me inspiro, eu tenho vontade de fazer filosofia por sua causa. Então, veja a sua responsabilidade. Eu penso exatamente assim. Quando a gente pode ser feliz com o que a gente tem, quando a gente... Não é que a gente não possa desejar mais, não é isso. Mas ser feliz apesar de é muito libertador. Eu gosto quando Sartre diz que quando a gente faz as escolhas, elas também incluem as dificuldades. E por excluir, e por incluírem as dificuldades que a gente escolhe, eu gosto quando você traz a ideia, o pensamento dele de que a gente não escolhe tudo com consciência, e Freud já trazia isso, não é? Quando a gente faz as escolhas que incluem também as dificuldades, é mais um motivo para a gente não levar para o outro a responsabilidade das nossas escolhas. A gente precisa desenvolver o fortalecimento egóico, o autoconhecimento, a gente deve criar pilares de construção de nós mesmos para que a gente possa se responsabilizar por tudo que a gente busca. Sabe... Porque, olha, se acontece... Pode falar, Saio. Não, desculpe. Eu só me lembrei, Adriana, eu tenho agora olhado muito para a questão da genialidade, de pessoas que têm ações geniais, né? Geniais. E eu tenho descoberto uma coisa, essas pessoas gostam, inclusive, de resolver os problemas relativos àquilo que elas estão envolvidas. Então, por exemplo, a Adriana é psicóloga, uma das maiores terapeutas para mim aqui de Recife. Então, psicóloga, ela quando entra um paciente com um problema que é um problema complexo, e ela vai dedicar o seu tempo para olhar esse problema, vai estudar, vai olhar, porque a gente faz isso, né, Adriana? Eu sei que vai estudar, que vai resgatar, ao mesmo tempo que isso tem uma dureza, porque a gente vai dedicar tempo, a gente vai ficar envolvido, mas há um certo deleite, a gente gosta disso. É muito prazeroso. E quando a gente descobre o prazer disso, a gente começa a estar na genialidade. Porque aí a gente não briga mais. Então o cara aprendeu a tocar bateria e ele não consegue dominar, ele fica brabo consigo mesmo, mas ele tem um lúdico aí envolvido. Se ele não tatear esse lúdico, a genialidade não vai vir. Porque ele vai ficar sempre naquela barreira da dor que tem. E então, eu, por exemplo, quando eu vou escrever um texto, eu brigo com a minha ignorância, e aí eu vou atrás aqui dos meus livros, eu busco outros autores e vejo como eles são muito mais geniais que eu, e olha que maravilha, eu fico assim, mas que alegria que eu pude. Isso não é ser poliana, não é ser um mundo cor-de-rosa que nem a minha camiseta, eu botei a minha camisa hoje cor-de-rosa, mas não é descobrir um mundo cor-de-rosa, não, mas eu fico numa alegria, eu disse assim, eu estou preparando um verbete de um dicionário sobre gênero. Aí eu estou lendo Judith Butler, estou lendo Aí eu disse, mas que maravilha essa minha profissão. Eu posso, porque eu tenho um verbete que tem que ser 4 páginas, abrir um universo de conhecimentos que, se eu não tivesse que ler, eu não tinha como acessar. Então, eu acho que eu estou no caminho certo, Adriano. Vamos ver, não sei se eu vou entregar algo genial para o mundo, mas... mas pelo menos eu me fiz. O seu trabalho com a Virtus, Sandro Saião, e você podia até falar um pouco sobre o que é a Virtus, é um trabalho de uma dedicação.
É um trabalho que gera em quem está envolvido uma alegria de poder gerar movimento e mudança, porque veja, quando eu melhoro por dentro, tudo melhora por fora. Quando eu me comprometo, porque eu acredito que uma das formas da gente lidar com a dor é desenvolver o compromisso. O compromisso que eu gosto muito de citar de novo, ético e moral e amoroso, tanto conosco como quem está no nosso entorno. Mas esse compromisso também precisa de dedicação, de entrega. E aí, quando a gente percebe esse trabalho que vocês fazem na Virtus, a gente percebe que o mundo melhora. Porque se a gente consegue resgatar uma pessoa da sua dor, trazê-la para o seu processo de consciência, e essa pessoa se torna, ela retoma a vida novamente, ela volta para a vida, bora colocar dessa forma, esse é o maior presente que a gente pode Ontem era tarde eu estava conversando com um dos meus orientandos que é policial, né? Vários orientandos meus são policiais que trabalham no Virtus. E o Virtus é um grupo de policiais, então tem policial civil, policial militar, tem subcomandante, tem chefe daqui, chefe lá. E ele diz assim, hoje eu estou um pouco assim, eu estou tenso porque tem um leão que habita dentro de mim e eu não gosto que ele venha à tona e ele veio. Eu disse, mas que maravilha! Porque a força de um leão, tu queria o quê? Tá no meio de um contexto. E agora eu tenho certeza que esse leão, por tudo que eu te conheço e por todo o trabalho, ele deve estar ouvindo aí, por todo o trabalho que tu desempenha, a pessoas que tu mostra, esse leão veio com justiça, veio com a força da justiça, de um ato correto, ele não veio para fazer a barbárie nem a bestialidade. Mas às vezes a gente precisa de força, às vezes a gente precisa... Eu estava, Adriana, outro dia, o ano passado, quando a gente ainda podia estar uns ao lado uns dos outros, né? Eu fui conversar com o corpo médico do Hospital da Restauração e depois com o corpo médico lá da parte pediátrica, né? Bem entendido. Que é bem grande no Hospital da Restauração, e do hospital da UPE. Eu não sei qual é o nome do hospital da UPE. Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz. E aí nós tivemos juntos os médicos, os enfermeiros, os plantonistas, né, os residentes, os técnicos, enfermários, auxiliares. E a gente tudo sentadinho, apertado, assim, numa roda, grande roda, e depois teve um coquetel, que eu acho maravilhoso, porque as pessoas organizam. E aí eles falaram da dor do trabalho deles, né? Do trabalho pesado de ver as crianças em sofrimento, as crianças em dor. E eu disse, o que eu vou dizer para essas pessoas, né? O que eu vou dizer para uma pessoa que... Eu me consumo só de olhar, né? Assim, uma criança que... Eu acho que no mundo, as crianças, os idosos, as mães não deveriam sofrer. Deixa para nós, assim, mas as crianças, né? Aí, o que a gente vai dizer? Eu disse assim, olha, eu acho que quando vocês escolheram essa profissão, vocês, de um certo modo, vocês estavam sabendo que iam ter que lidar com a dor, né? Como um psicólogo, vai ter que lidar com as dores emocionais. Mas eu acho que uma grande sacada é se vocês se conectarem também com a força que vai vir quando vocês começarem a conseguir instaurar junto com essas pessoas a saúde. E se vocês não conseguirem instaurar com essas pessoas a saúde porque elas estão numa doença terminal, instaurar melhores condições de sobrevida. Eu acho que quando a gente sabe, por exemplo, tinha um caso lá de um menino que eles me disseram, professor, esse menino vai morrer, né? E aí eu disse assim, eu posso morrer ainda antes dele. Porque enquanto houver vida, existe o tempo da vida, e o que você tem que fazer enquanto esse tempo existir, ele seja o melhor possível. Essa criança não vai sentir dor, não vai se sentir abandonada, vai se sentir protegida, vai se sentir cuidada. Se você acessar essa grandiosidade, não quer dizer que a gente não vai sentir dor. Não quer dizer que a gente não vai sentir dor. Mas a gente vai estar ao lado de uma força muito inspiradora, muito motriz, uma força construtora, né? E eu acho que é a mesma coisa com os policiais no Virtus.
Eu falo com os policiais. Imagina, eu peço para eles nem me contar. Eles, professor, nós estamos saindo agora para uma... Aconteceu isso, isso. Eu disse, nem me conta. Porque às vezes são as coisas de uma dor. Aí eu digo para eles, olha, como eu disse para os médicos, se conectem a essa força que vem de saber que estão agindo de uma maneira ética, justa, correta, que vocês... E que... porque hoje eu estava dando uma fala, fazendo uma fala para um grupo sobre a humanização da polícia. A humanização eu não sou um herói de aço, mas eu sou um ser humano, então eu tenho os meus limites, as minhas precariedades e as minhas fragilidades. Então, mas eu tenho já um outro grau agora, que é a preocupação em acertar. Então, se você tem a preocupação de acertar, de ser correto, de ser justo, então se conecte a essa força. E aí a dor que existir lá vai ser amparada também por uma força positiva que está do outro lado, né? Perfeito, porque quando a dor existe, e a gente sabe que a dor nunca vai deixar de existir, se existe uma aprendizagem com essa dor, ela tende a se tornar menor. É quando Sartre diz, já que a gente está condenado a ser livre, então que a gente faça o melhor, que a gente faça as melhores escolhas, que assuma essas escolhas. Você falando da questão do hospital, não é realmente... quantas pessoas da área de saúde não estavam prontas para ver as bárbaras que viram agora nesse momento? Quantas pessoas se paralisaram frente? Ninguém foi feito para ver os outros morrerem assim, sentirem dor. A gente foi feito para ser feliz. Eu costumo dizer isso. Não é ser poliana, eu também concordo com você, mas é a gente dar o melhor que a gente pode. Então, já que a gente vai sentir dor para o resto da vida, todos vamos sentir, resta aprender o que fazer com ela. Tem uma frase que eu acredito que seja do Drummond, dizem que é do Drummond, que diz assim: a dor é inevitável, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, porque realmente a dor vai existir. Agora, o que eu faço com essa dor, se eu a torno sofrimento, depende de como é que eu vou gestar, como é que eu vou gerir tudo isso. E tem um refrão, Saião, dos Titãs, tem uma música que eu digo assim, eu fico encantada com esse refrão, porque eles conseguiram, em um refrão de música, definir o que para mim é psicologia. Eu tenho inveja Eles dos são artistas, incríveis. eu tenho inveja dos artistas. É, verdade. E os Titãs, no refrão, diz assim: enfrentar a dor não é uma loucura. Fugir da dor é fugir da própria cura. Ou seja, o que é que eles estão dizendo? Que a dor existe para que a gente possa desenvolver o enfrentamento. E o que é que o enfrentamento vai fazer? O enfrentamento, ele é o ator da dessensibilização da dor. Vê que coisa fantástica. À medida que a dor existe e que eu olho para ela, que eu encaro os meus vazios, eu não vou desaparecer, meu corpo não vai embora, eu estarei aqui, eu posso olhar para os meus vazios e é um lugar seguro, porque quando eu me percebo vulnerável, aí é que eu me torno forte. E o ser humano ainda não percebeu essa sacada. A dor é amiga ou vilã? São as duas coisas. Uhum. Ela pode ser amiga ou ela pode ser vilã, a depender do sentido que eu dou para essa dor, a depender das possibilidades que eu abro no entorno dessa dor. É feito você falou, a gente nunca vai ser totalmente feliz porque a gente pode estar muito bem em casa, mas a gente também se compadece com o outro, com quem está lá fora, com o nosso irmão, com aquele que é igual. Mas quando a gente olha para isso enquanto possibilidade, enquanto crescimento, enquanto eu tenho a chance de fazer algo por alguém, eu penso muito em três palavras, sabe, Sayão? Uma é validação. Eu acredito que a dor nos ensina essa arte. A arte de validar para empatizar, para ter compaixão. O que, que seria essa validação? Primeiro, eu perceber que o outro existe. Na hora, Edgar Morin, citando Paulo Freire, ele dizia que a gente precisa, quando a gente olha, a gente se compromete. Quando a gente olha, a gente valida. Eu posso validar o outro a partir da minha percepção. Quando eu valido, é que eu posso ser empática. Mas eu preciso ser empática para com o outro, mas eu também preciso ser empática comigo, porque eu percebo muita gente que não consegue lidar com o seu próprio lugar.
Então a gente fala tanto de empatia, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos antes nos colocar no nosso próprio lugar. Muita gente foge do próprio lugar. Eu tenho que primeiro ser empática comigo e a partir daí desenvolver a compaixão, que é esse doar-se para o outro. Não adianta me colocar no lugar de alguém se eu não faço nada por esse alguém. Ficou ali na empatia, tá? Me coloco no seu lugar, compreendo a tua dor, tá? E você fez o quê? Nem meu ombro, nem o meu escutar, nem sequer o estar com você, eu me coloquei. Então, a necessidade de compaixão para que exista mudança, ela se faz presente. Mas tudo isso só acontece a partir do momento que o ser humano faz isso com ele. Eu preciso me perceber e me validar. Eu preciso encontrar o meu próprio lugar, ou seja, ser empática comigo mesma. Vamos parar de querer ser empático com o outro quando a gente não consegue nem ser empático com a gente. E vamos ter compaixão. Vamos parar de se machucar por culpas, por prisões, por não conseguir lidar com essa liberdade. Já que a gênese da angústia são as possibilidades. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está condenado a ser livre, vamos viver essa liberdade da melhor forma que a gente puder. Bora fazer escolhas e não vamos ter medo de errar, porque o erro faz parte do crescimento. Enquanto o ser humano quiser o acerto eterno, ele fica preso, prisioneiro dos seus próprios medos. Eu tava lembrando agora, foi um dia desses, já faz algum tempo, eu terminei uma relação amorosa. Né? Dizem que filósofo a gente não fala da vida pessoal, não vou contar os detalhes, claro. Vou só ilustrar porque eu achei que eu saí bem da história. E eu tava chateado com um rompimento. Acho que todo rompimento, quando tu tem um laço de afetividade com a pessoa, mesmo que tu saiba que aquilo não dê mais, ou que a relação vai se desdobrar de outro jeito, não precisa virar inimigo, a gente pode virar amigos, mas eu tava chateado. Só que ao mesmo tempo, eu tinha feito um curso, eu tinha dado um curso e eu estava tão feliz com esse curso. E depois tinha saído um texto meu, que eu li o texto, porque às vezes eu não gosto dos textos que eu escrevo, mas tinha saído um texto meu numa revista lá de São Paulo, e eu li o texto, eu achei que estava tão bom. Então isso tudo compunha. E aí a pessoa me ligou, porque tinha me visto numa live, e eu estava super bem na live, né? Como assim que você termina e está tão bem? Aí eu disse assim, olha, eu acho que nós somos como um cubo, que tem várias faces. Perfeito. Uma das faces, eu tô chateado e tô entristecido, mas tem as outras faces da minha vida. Nessas outras faces, eu estou pleno, eu estou feliz, eu estou contente, e eu não posso deixar uma das faces contaminar todo o resto. Claro que, idealmente, eu teria que estar com tudo perfeito, né? Mas essa é uma das minhas faces que, claro, nesse momento ela não está adequada. Hoje já estou achando que foi ótimo. Mas ontem eu estava falando naquele momento eu estava entristecido. Mas ainda bem que eu descobri que as outras faces me nutriam. E aí eu acho que é isso que tu estavas falando, de valorizar o que se tem. Tantas coisas que se tem e a gente só olha fixo para uma coisa, né? Aquela que não deu certo. Ou aquela que não está sendo como eu gostaria. Aí eu não olho para mais nada. Outro dia eu estava com uma moça e ela diz assim, ela fala, que a gente nessa parte da pandemia tá todo mundo meio que ficando doido, né? A gente tá tudo ficando doido. E isolamento social, a gente fica só nós e as pererecas da cabeça da gente. E pulando ali, querendo sair pra fora. E aí ela dizendo assim, não, porque tudo é ruim, tá tudo horrível, tudo horrível. Então, isso assim, então pega o seguinte, pega um espelho e se olha, porque se tudo tá ruim, tem uma coisa que tá maravilhosa, você tá linda. Pronto. Aí ontem eu falava com um amigo, então é engraçado que no dia a dia essa sabedoria se aplica, né? Aí eu ligo, como é que estás? Eu estou mal, eu estou muito mal. Mas então me conte o que é estar mal. Não, é porque aconteceu isso. Não, então só um pouquinho. Então não é tudo mal, é esse negocinho que não está bem. É essa face do cubo que não está bem. O resto todo... Agora, se você só olha para aquilo, você só olha para aquela face, realmente ela pode não estar bem. Aí você pode dizer assim, bom, aí pode ser que esse cubo não seja bem um cubo. Essa face seja muito grande.
Eu posso estar numa relação destrutiva, uma relação tóxica, uma relação de pessoas que me agridem, eu posso estar sendo ameaçado, aí com certeza isso vai me sugando mais, vai me sugando, e realmente isso domina o contexto maior. Até que, mas eu preciso também pegar força de algum lugar, né? Como é que eu saio de uma relação tóxica? Me desintoxicando também com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me nutrem. Porque se eu ficar agarrado com o algoz, com o tóxico, dali eu não vou sair. Então, eu vou ter que ver, por menor que sejam as outras faces do meu cubo, eu tenho que olhar para elas, porque é para pegar força. É que nem eu tenho que pegar a gasolina daquele lugarzinho de alegria para poder mudar. Porque senão eu fico consumido pelo sofrimento todo. Então, hoje eu estava com uma amiga, eu tenho uma amiga, Adriana, de 81 anos. Uma amiga, eu não acho nem que ela esteja nem acima, né? Ela é minha amiga, a gente discute, assim, simetricamente, embora ela seja uma pessoa que já tem uma idade avançada. E ela estava angustiadíssima, porque ela brigou com uma sobrinha dela lá, que a sobrinha não quer mais saber dela, e que não sei o que, não sei o que. Eu disse assim, bom, então vamos lidar com um fato pior. Tu nunca mais vai falar dela. Aí vamos dizer, tu vai viver só nesse sofrimento e com essa angústia? Então, essa é uma das faces do cubo. Agora temos todas as outras faces do cubo. Então, eu acho que há um grau de sabedoria quando a gente consegue nos olhar para a gente dentro de uma outra perspectiva, né? Então, eu tenho visto, eu tenho tentado trabalhar dentro dessa perspectiva que é a gente não mergulhar tanto nesse poço de piche da dor. Assim, eu tenho que analisar por que eu tenho a dor, por que ela está me tomando, por que ela está me angustiando, mas eu não sei se a Adriana concorda, mas às vezes essa dor, ela pinta o mundo de uma forma dolorosa, vamos dizer assim, né? Só enxergo, se eu estou na depressão, eu só enxergo a depressão, não enxergo outra coisa. Ela é a instauradora do mundo. O mundo acaba ficando com as cores que essa dor dá. E eu acho que a gente precisa aprender. Teve uma senhora que estava com uma doença grave, ela estava no hospital, ela sabia, estava ciente dessa doença, estava ciente, e a gente chegou para visitá-la e ela diz assim, vocês não vão acreditar. Todo mundo chega aqui e me pergunta, como é que você está? Ela disse, eu estou bem. Ai, que coisa fantástica. E as pessoas dizem assim, como que tu tá bem? Ela disse, eu tô bem. Não, mas tu não tá sabendo, assim, bem como é que tá? Porque as pessoas esperam chegar lá e ver alguém, entendeu? Aí ver ver se ela entrar no desespero, se vai mudar alguma coisa na realidade dela. Vai só piorar. É como se a gente precisasse mudar um pouco esses paradigmas, né? As pessoas estão tão presas, nós seres humanos estamos tão presos que precisamos sentir dor, que os fatos exigem uma emoção sentida dessa forma, e sentir dor é ter determinados comportamentos. Adriana, eu acho... não sei, eu acho que nós estamos programados para o sofrimento. Veja, a gente liga a televisão, a gente não vê uma notícia com um caráter positivo. A gente gosta de ver a dor, o sofrimento. A gente se alimenta. Se tiver um acidente aqui na rua, todo mundo desce para ir lá ver a dor. Não vai acrescentar nada a ele nem a mim, mas eu vou lá, só falta passar o dedo e lamber para sentir o gosto da dor. Nós somos seres que nos nutrimos dessa dor. E desprezamos as possibilidades. O Zygmunt Bauman, sociólogo, tem uma frase que eu também gosto muito, quando ele diz mais ou menos assim, que o amor tem sido muito mais falado, o amor é mais falado do que vivido. E isso faz com que a humanidade venha vivendo, vivenciando secretas angústias, momentos de secretas angústias. Porque o amor ele é muito mais falado do que vivido. Aliás, Sayão, eu percebo que tem muita coisa, a prática. As pessoas precisam mudar um pouco o paradigma. A gente sabe o quanto ansiedade, depressão, estresse, tudo que é transtorno mental cresceu e vem crescendo, já crescia, não é? E às vezes as pessoas precisam mudar
girar a chave, enxergar possibilidades, desprogramar essa ideia de que eu nasci para o sofrimento. Existem crenças que limitam a humanidade, que limitam as pessoas, e as pessoas às vezes não buscam tratar. É como se houve uma grande quebra do ser em detrimento do ter, do faz de conta. A busca pelo preenchimento existencial é fora da gente. Como é que eu posso buscar preencher algo com o que está fora de mim? Se eu não conseguir me nutrir com o que está dentro de mim, eu vou viver o que o Zygmunt Bauman falou. A gente fala sobre o amor, mas a gente não vive o amor. E isso tem feito uma sociedade muito mais vivenciando secretas angústias. E aí a gente veja como Sartre, como Bauman, como se mistura o de antes com o de hoje, não é? Com o filósofo Sayan, como a filosofia traz isso, a psicologia, a necessidade de mudar os paradigmas e as pessoas presas a um comportamento que aprendeu, que não consegue sair daquele comportamento, vivendo aquela dor, porque aquela dor as nutre. Eu não posso procurar as nutre. Eu não posso procurar ser nutrida. A dor tem que estar também a meu favor, para que ela tenha um sentido. Eu preciso procurar o sentido e o propósito. Aí eu lembro do Viktor Frankl, quando ele fala daquele livro Em Busca de Sentido. O Viktor Frankl foi um psiquiatra, que criou a logoterapia, e ele trazia a reflexão, a terapia do sentido. Ele foi uma pessoa que foi prisioneiro dos campos de concentração, onde perdeu toda a família, e ele todos os dias vivia rituais, onde ele conversava, ele falava, ele fazia as refeições com essa família, dentro do campo de concentração, só que era tudo dentro da cabeça dele, porque a família já não estava mais ali, e ele sabia o que tinha acontecido. Ele deu um sentido diferente para a dor dele, ele sai dos campos de concentração, ele escreve a logoterapia, a terapia do sentido, e ele começa o livro dele dizendo assim: por que você não se mata? E aí as respostas, uma pessoa diz, ai, porque eu tenho um objetivo na vida, o outro diz, ai, porque eu tenho um filho, o outro diz, ai, porque eu tenho história para contar. E aí ele compara o sentido da vida como o antídoto do suicídio. Vê que coisa linda! Enquanto eu busco sentido, enquanto eu tenho sentido, eu sinto com essa nutrição da dor. Eu precisar me nutrir de dor para poder ser vista. Saião, eu acho muito legal quando esqueci o filósofo agora, eu falo tanto sobre ele, quando ele fala que a gente, Hegel, quando ele fala que a gente precisa do olhar do outro para nos sentirmos confirmados como seres existentes, mas eu não preciso ser escravo desse olhar. Eu preciso aprender também a me olhar e a me nutrir por possibilidades. Não alimentar uma dor, não alimentar uma sensação de capacidade. Hoje estou abrindo mão assim de ser filósofo, porque a Adriana ela tem o poder de fazer a gente falar as coisas. Bom, é a psicóloga, né? Aí faz a gente entregar o jogo. Eu me lembro quando foi a medida que ontem eu falava isso com meu irmão. Meu irmão é doutor em física pela USP. E ontem nós lembrávamos dela e lembrávamos do sofrimento que foi termos que nos despedir dela, né? Bom, enfim. Mas eu me lembro nós estávamos falando, agora eu acho que eu fiquei tomado pela emoção e esqueci exatamente do que eu ia dizer. Mas foi... Eu acho isso é tão bonito, você falava da dor, né? Da questão da de falar, e eu me lembrava, assim, agora eu peguei. Eu fiquei com a imagem de uma coisa, mas eu ia falar de outra. E eu fiquei, naquele momento que eu não fui para o Facebook, eu não botei nenhuma mensagem no Instagram, e 2 dias depois, a minha família italiana, a gente se reuniu para fazer uma pizza com toda a família, a gente fez uma pizza, tomamos vinho, rimos e chorando falando da despedida. Rimos e chorando. Coisa falando. Linda. A maneira como a nossa família lidou com a dor da perda, porque foi a primeira das irmãs que se despediu. E a gente estava com as crianças. E com as crianças nos puxam, né? Para outros lugares, né? Então a gente ria na hora que tinha que rir, chorava na hora que tinha que chorar, e aí a gente discutiu o seguinte: nós não precisamos demonstrar para ninguém o nosso amor.
Eu não preciso me enlutar, eu não preciso me dilacerar e não preciso demonstrar para ninguém, através do sofrimento, a dor que habita na minha alma. Eu sei essa verdade. Então, eu posso hoje estar... Eu posso, 2 dias, um dia, claro que no início foi muito difícil, mas eu posso também albergar em mim a felicidade, porque isso não quer dizer que eu não amar, porque eu sei a verdade do meu amor. Então, eu acolho também a felicidade que possa bater na minha porta, mesmo que seja logo em seguida dessa despedida. Porque eu não preciso rejeitar ela, dizer assim, eu não posso agora ser feliz porque eu tenho a dor, porque eu perdi. Não, eu perdi, tenho dor, mas eu sei o amor que foi vivenciado, e se eu for feliz 2 dias depois, 3 dias depois, isso não significa que eu deixei de amar, que eu amei pouco, ou que eu não estou também sofrendo. Eu acho que conseguir... eu acho isso eu não sei se eu fiz certo, mas eu acho que conseguir, assim, sim, eu estou sofrendo profundamente, sim, eu tenho essa dor, sim, eu tenho essa despedida, mas eu não tenho desespero. Porque, ao mesmo tempo, eu sei a verdade que foi vivida, eu olho para trás e sei a veracidade. Agora, quando... Aí que entra, eu acho que um peso. Quando as pessoas não vivem com verdade, não viveram com verdade os seus amores, estão cheia de remorso, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Então, né? Então, eu acho que aí entra aquela valorização, porque é a mesma coisa, amigos. Então, a gente tem a dor da perda dos amigos, por exemplo. Amigos que não precisam que tenham morrido necessariamente, mas vão embora. Se despedem da gente. Mas por isso que nos momentos que nós estávamos juntos, nós vivemos plenamente. E a vida é puro fluxo. Até a sexualidade da gente agora é fluida, né? A gente diz fluida, não binária. Mas quando... Aí eu até perguntei para os meus amigos que a sexualidade é não binária. Eu disse, como é que é? Não, a gente curte quando está desse lado, depois curte quando está do outro. Perfeito. A felicidade aqui, daqui a pouco está a felicidade ali. Eu acho que o nosso desafio é o seguinte: se sentir de férias no dia a dia. Esse é o nosso compromisso. Adorei, adorei. Porque eu acho uma fala tóxica e mentirosa dizer que não é possível estar bem porque a gente tem muita coisa. É mentira isso, porque às vezes está tudo bem e a gente está mal, se sentindo mal. Perfeito. Né? Não tá nisso. Não está nisso. É no sentir. É no sentir, é no sentir. Então, assim, eu acordar e se sentir de férias significa acordar, levantar, tomar meu café com 1 ou 2 minutos, com as possibilidades que eu tenho, e vou para as coisas que eu tenho que fazer. Claro, isso não apaga o fato de que tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades, mas a gente atrair para dentro de nós essa gratidão também, né, Adriana? Gratidão. Com e então certeza. e deixar... Eu vejo que esse mundo tomado pela dor é um mundo tão triste, é um mundo tão cinzentado. Eu acabei de escrever um livro infantil que saiu agora, né? É um mundo sem cor. As pessoas cheias de dor são pessoas que olham para as crianças, falam com as crianças já trazendo essa... né? Então, a gente precisa sair desse lugar. Elas vivem a monocromaticidade das coisas. Eu faço terapia, tu sabes disso, faço terapia, eu saí do consultório, então aí eu já chego dando um oi para todo mundo, cumprimentando e não sei o quê, aí se lá a pessoa nem dá oi, porque ela tá tão tomada da dor, que até mal educada virou, né? Porque se alguém chega, a boa educação diz que tu tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas a pessoa... se esquece que a angústia, a ansiedade, essa inquietação faz parte do crescimento humano. Então, no lugar das pessoas muitas vezes correrem, querer blindar a emoção, porque tem assim de pessoas, quando você coloca esse exemplo, me lembra muito isso. Tem assim de pessoas que querem blindar a emoção e se automedicam, inclusive. Nossa, vão em busca de remédios para não sentir a emoção, quando a gente sabe que remédio é muito bom quando o médico quando o médico te receita, quando você vai para o médico, mas esse processo da automedicação, na tentativa de blindar a dor, só aumenta a dor. Só aumenta porque ninguém consegue se resolver fugindo de si mesmo. Só tem um jeito, olhando para si, olhando
para esse enfrentamento. Isso é a dessensibilização da dor. Como é que a dor se torna amiga? Quando eu a dessensibilizo. A Adriana tem Perfeito. o máximo. Tu sabe que eu sou teu fã. Eu agora estava me lembrando que eu brinquei com esse meu aluno que é policial, que ele disse do leão. Eu catei na imagem. Eu ainda tive tempo. Peguei na imagem um leão que estava de bob, assim, cheio de bob, com aquela cara indignada, cheio de bob. Eu disse assim, pronto, esse é porque ele disse que como está trabalhando com as ciências humanas, que ele está ficando doce, mas o leão está lá. Então eu estava o leão com uma cara de indignado, cheio de bob. E ele disse que ria. Eu acho... Até outro dia eu dei uma entrevista falando do livro, eu falei, eu não quero ser esse cara que tire o sonho da criança, entendeu? Eu não quero ser esse cara que diga que as florestas não são encantadas, que o mar não tem sereia, que a gente não tem fada. Eu não quero ser esse cara. Eu quero ser o cara que possa dialogar com as crianças sem matar sonhos, sem matar desejos, sem uma pessoa uma pessoa que não ri de si, a pessoa não ri de si mesma, tem que rir de si mesmo. Outro dia eu disse assim, lá vem olha, acho que eu tô ficando depressivo. E aí a gente... Mas eu acho que se a gente conseguir rir de si mesmo, por exemplo, uma pessoa que diz que o mundo tá todo errado, que tá tudo ruim, uma pessoa linda não tá conseguindo... Tem que rir, né? Porque ela vai ter que rir de si mesma. Como é que ela não se reconhece? Eu disse, claro que isso não significa diluir a seriedade. Nós vamos estar leveza. nós vamos estar juntos, né? Estar juntos dela, vamos tentar apoiar, porque a pessoa fica num vórtex que fica, parece que, né? Ela, como eu disse, a pessoa fica até sem educação, porque ela não dá nem bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu acho que a gente... Eu cheguei na secretaria da universidade, a secretária dizia assim, eu disse, bom dia, como estamos? Aí a pessoa diz, e esses alunos fazem isso, fazem aquilo. Eu disse, mas veja, vamos agradecer a essa confusão que os alunos fazem na hora da matrícula, essa atrapalhação com os documentos. Vamos agradecer que esses alunos... Porque sem isso, não tinha razão de ter uma secretária. O seu trabalho existe porque existe essa necessidade. E ela sai, como ela diz, aí ela disse para mim assim, nossa, trabalhar com filósofo é outra coisa. Meu sentido da vida. A gente sabe que todo ser humano ele vai sentir dor, mas a gente sabe também que isso melhora nas relações sociais. Vem, quando ela diz assim, trabalhar com filósofo é muito maravilhoso. Por quê? Porque você apontou para ela um novo paradigma. Gente, até a dor faz parte da nossa construção. A gente é humano. Você falou aí, me lembrou uma literatura que eu tive a oportunidade de conhecer, que ela fala sobre leveza. Não está me vindo o nome da escritora, mas ela começa se perguntando se a gente quer vir para a vida em uma bicicleta ou em um caminhão carregando aquele baú, né, cheio de pesos. E ela faz um comparativo da leveza em relação a se a gente quer ser uma pluma que cai sem muito destino, ou se a gente quer ter a leveza de um pássaro que risca o universo com precisão, Sayão. Então a gente precisa dessa leveza que risca o universo com precisão. Eu preciso saber onde eu estou, o que eu quero alcançar. A gente sabe que sozinho a gente não vai para lugar nenhum, a gente precisa do outro. Graças a Deus a gente precisa do outro. O outro que me constrói, que me ajuda na minha construção, o outro que eu olho e me vejo e ainda vejo que eu preciso melhorar em mim. Eu tenho que sempre me perguntar o que é que eu preciso melhorar em mim. Eu preciso descobrir o sentido da dor. Eu preciso descobrir se a dor chegou para mim, qual o sentido dela. E eu adorei quando você contou a história do luto, porque eu penso assim, que as pessoas que fizeram o sentido da vida da gente, elas estão contidas para sempre. Elas estão supra-sumidas dentro da gente. E quando elas estão contidas, não é? Por exemplo, quem perdeu seus pais, aqueles pais que foram grandes pilares da nossa existência, quando a gente vai ter as nossas ações, os nossos pais estão contidos nas nossas ações. As pessoas que a gente amou, que fez parte da nossa construção, está contida nas nossas ações. Então, a gente é elas também. Então, a gente não pode enxergá-las como tendo ido embora. Elas estão contidas na gente. Que bom. E depois é o que eu fico pensando. A minha mãe faleceu muito cedo, com 71 anos. Mas eu tive ela
durante quantos anos da minha vida? Tem pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma mãe. Então, eu não tiveram a graça de ter uma mulher maravilhosa que pelo tempo que eu passei... Claro que eu queria ela pro resto da vida, não queria que envelhecesse, eu não queria envelhecer, eu também não queria morrer, mas eu me lembro que a minha mãe falava uma coisa, o certo é os filhos enterrarem os pais. Então eu também fiquei grato disso, porque é muito difícil, agora tenho sobrinhas, quando isso acontece ao contrário. E como as pessoas... Então a gente tem sempre que olhar, né? Eu sempre gosto de ver... Eu tinha uma historinha que dizia assim, né? Diz que tinha um cara que estava preso numa caverna, ele só tinha batatas para comer, que ele só comia batata. Então ele descascava a batata, comia batata, comia batata. Já estava enjoado de comer batata e disse, eu vou sair dessa caverna, e desce o despenhadeiro. Quando ele desce o despenhadeiro, ele encontra outra pessoa que estava numa outra caverna, mas não tinha pé de batata. E ele dizia assim, mas o que você está fazendo aqui? Como é que você sobrevive sem batata? Porque tem alguém lá em cima que está me jogando umas cascas de batata que eu como. eu achei engraçada essa história, porque sempre sempre se a gente olhar para cima, tem pessoas que têm muito mais, que são mais bonitas, o cara lá que faz o filme de Superman, né? E tem gente que tem mais dinheiro, que tem mais não sei o quê. Pois eu acho o Sandro Sayama muito mais bonito do que o Superman. Mas isso é os amigos, por isso que a gente não confia nos amigos nessa hora. Mas a gente também gratificar o que se tem, que eu acho que é uma coisa que tu falaste, usar dessa energia para também buscar coisas melhores, querer coisas melhores. Agora eu, por exemplo, eu queria morar num apartamento de 300 mil metros quadrados, mas eu acho que até ficaria meio estranho eu chegar lá no UFPR, meus alunos vindo de ônibus, eu chegar com um carro de R$1 milhão, mesmo se tivesse, não ia comprar. Então, a gente vai ressignificando as coisas materiais, qual é o sentido delas. Eu tive uma professora de francês, quando eu fiz o meu pós-doutorado na França, Madame Thomas, 96 anos, Adriana, 96 anos. Madame Thomas. Eu batia na porta dela 2 vezes para ela saber que era amigo, né? Então, conhecido. Então, batia 2 vezes quando ela abria. Minha professora de francês, Madame Thomas. Eu dizia, bonjour, madame. Ela disse, Monsieur Sandro. Eu disse, oui. É o senhor Sandro? Eu disse, sim. Aí ela me esperava, depois que a gente fez amizade, né? Esculhambou o curso, porque aí eu não aprendia mais nada, a não ser falar com ela. E aí ela tinha duas tacinhas de espumante, vê? E aí ela dizia, Sandro, pega lá na geladeira. Lá eu pegava a garrafa, abria a garrafa, botava um pouquinho para ela, um pouquinho para mim, e a gente tomava, assim. E ela dizia assim, e eu disse, que coisa deliciosa, né? E ela diz assim, o melhor é beber junto. Estar junto, bebendo junto. Então, que alegria que nós temos, por exemplo, estamos distantes, mas que alegria que tem esses computadores, esses negócios que a gente fala aqui, parece que a gente está na mesma sala, que alegria que tem os amigos, as pessoas que a gente... Então, eu acho que a gente tem milhões de coisas no mundo que a gente tem que mexer, tem coisas horrorosas no mundo, a bestialidade, ninguém duvida do mal nem da bestialidade, mas que a gente assuma a força construtiva das possibilidades que se delineiam na alegria. Porque quando a gente também tem a alegria de um momento, ela nos impulsiona a... E tu lembravas dos campos de concentração e a alegria de ter esperança quando ela ainda era permitida fez com que muitos sobrevivessem àquela barbárie, conseguissem não vacilar, continuarem firmes, porque sabiam que, né, que nem Ernest Bloch diz, né, quando tudo estiver destruído, um novo sol no limiar do horizonte vai renascer. Então, a noite ainda não se implantou por completo. O sol vai nascer. E se a esperança existe, ela também existe alinhada com a alegria da possibilidade de um futuro diferente do que se tem. A felicidade é em ato, a felicidade no agora, a felicidade no compromisso que o ser humano tem de fazer isso e lembrar que ele não está sozinho. Sempre tem alguém. Olha, hoje você lembrou da sua professora e você a amou. Não sei se ela ainda está viva, mas você a amou e ela faz sentido para você. Então, onde quer que a gente esteja, tem alguém que nos ama. Tem alguém que nos amou, tem alguém que
está mais aqui, mas a gente é constituído por essa rede de amor e a gente precisa olhar para isso. Estamos chegando na conclusão do nosso encontro de hoje, assim, nessa grande alegria de viver esse momento com você, é sempre mágico, assim, esse bate-papo. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais sobre esse nosso encontro, Sandro Sayão. Não, eu queria deixar assim um abraço para as pessoas que nos assistiram, né? Deixaram de ver a fina estampa que está repetindo na Globo. Eu adoro ver novela que repete, porque eu já sei o final. Pelo menos a angústia de saber qual é o final eu não tenho. Eu só olho a novela. Mas que deixaram. Eu espero que elas encontrem. Eu sinceramente espero que elas encontrem o fio de alegria que as possa conduzir para um outro lugar, para outras possibilidades. Eu tenho certeza que, nem que seja um fio muito tênue, muito fino, e que essas pessoas possam encontrar esse fiozinho, e dele vai ter uma força construtiva muito grande. Eu agradeço, né, a tua generosidade de ter me convidado, essa amorosidade que dá, mesmo mediada aqui pelos meios virtuais, eu consigo recebê-la daqui. E agradeço muitíssimo que a gente possa ter outros momentos como esse e que todas aquelas pessoas que estejam nos escutando possam sorver um pouquinho da alegria que é eu estar junto contigo, Adriana. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a você, é sempre um grande presente, né? Assim, você foi um presente que a vida, que os encontros pelas entrevistas de rádio, TV foram me proporcionando. Eu aprendo tanto com você. Sou uma grande admiradora sua e amo mais ainda a filosofia, porque você é filósofo. Amo o seu trabalho, amo e respeito. E eu queria também agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, não é? E que ainda vão nos acompanhar, porque vão acompanhar ainda em YouTube, fica aí. Quero convidar as pessoas para seguirem meu canal, Adriana Barros, psicóloga, vai lá. Tem vários debates, vale a pena conferir. E acompanhar também as redes sociais do Sayão, da Virtus, que as pessoas procurem mais saber sobre isso. E lembrar, a dor é necessária, mas ela também é sinalizadora. Se eu aprendo, ela vai anunciar algo em mim que não está bem. Então, se eu aprendo a fazer essa leitura, eu me liberto dela. Então, quanto mais a gente olhar para a dor como vilã, ela será vilã. Quanto mais eu olhar para a dor como amiga, ela será amiga. Então, a dor é vilã ou amiga? Depende do sentido que eu dou, depende do olhar que eu coloco. Quero agradecer a todo mundo, ao Odilon também, que está fazendo com que essa live aconteça. Um grande abraço para o pessoal da técnica. Um beijo para todo mundo. Um beijo grande para você, Sandro Sayão, e até breve. Até breve. Tchau, um beijo a todos.